Muito bom dia. Estamos ao vivo, diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul, para todo o planeta, através da Rede Humanidade. Sejam muito bem-vindos. Já saúdo de imediato o nosso Conselho de Sábios aqui reunidos, professora Jovelina Drum, estimada sacerdotisa, detentora de grande conhecimento sobre muitas culturas, sobre muitas religiões, sempre nos auxiliando, nos orientando. Obrigado pela presença, professor. Nosso grande economista também, mestre Abdon Barreto Filho, Barreto com duplo T, um dos maiores responsáveis pelo turismo paleontológico, não é? A mais recente história do turismo gaúcho, responsável pelo tombamento da cidade da Mata, e já dirigiu nossa Secretaria de Turismo e grandes empresas públicas e privadas. Mestre Abdon, economista de formação e mestre em comunicação social. Seja bem-vindo, professor, que alegria. Professor Saul Campos de Menezes também está conosco, um dos maiores doadores de livros de toda a história dessa casa. Hoje ele trouxe mais um lote de obras muito importantes. Professor. Sim, com certeza. Sempre doando importantes obras aqui para a casa, muito importante, professor. E o jovem Pedro Biderman, que hoje preparou uma fala especial, nos contando um pouco da história da Bíblia de Gutenberg e do contexto religioso e social daquele período. Em breve também vai estar conosco aqui na prédica. Obrigado, Pedro, pela tua dedicação. Vamos começar então, que hoje teremos uma prédica muito rica, pois estamos na primeira semana, estamos entrando no mês de Shakespeare. E o mês de Shakespeare, para mim, pessoalmente, ele é muito gratificante, pois é o mês das artes, o mês do drama moderno. Já identifico aqui, não, drama moderno ou poesia moderna? Drama moderno, né? Drama. Bom dia, dona Solange Lorenzini, seja bem-vinda. Então, vamos à leitura da primeira semana do mês de Shakespeare. Vejam que riqueza. Dia 1º de Shakespeare nós temos Lope de Vega, grande poeta espanhol. No dia 2, Moreto. No dia 3, Rojas. No dia 4, Otway. No dia 5, Listen. No dia 6, Goethe. E no dia 7, Calderon. Vejam que riqueza, né? Os maiores poetas europeus daquele período, os maiores romancistas daquele período. E o chefe da semana é o grande Calderon. Mas todos poderiam ser chefe aqui. O Goethe é muito importante, Lope de Vega, enfim, né? Moreto, né? Mas faremos uma breve digressão sobre Calderon e sobre o drama moderno e o próprio Shakespeare. Preparei um resumido material aqui. Bom dia, querido Hernani Gomes da Costa, grande sacerdote, grande apóstolo, maior autoridade do positivismo hoje no Rio de Janeiro, grande sábio da nossa congregação, um apóstolo impecável, um sacerdote cuidadoso, muito atencioso. Seja bem-vindo, querido Hernani. E também a Sandra Fernandes, também querida amiga Sandra Fernandes, uma outra militante importantíssima do nosso movimento. Seja bem-vinda, Sandra. Também diretamente de Trento, na Itália, querido Sebastiano Fontanari, junto com o grupo de jovens, o Vicenzo Pisani, Mattia Canepelli, estão formando o Centro Positivista de Trento, na Itália, muito importante. Vamos ao estudo do mês de Shakespeare, o mês do drama moderno. É um mês que se dedica a estudar especificamente a estética.
né? As artes da linguagem, do sentimento e da expressão. E é uma parte da filosofia. A estética é a parte que se dedica ao estudo das artes, da linguagem, do sentimento e da expressão. O sentimento é o motor de toda a atividade humana. Isso é muito importante. O sentimento é o motor de toda a atividade humana. Eu trouxe um livro, um pequeno livrinho, mas muito rico. Augusto Conte e a Arte. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo. Bom dia, dona Ione. Esse livro é muito rico, Augusto Conte e a Arte. E ele tem trechos do querido Proença Rosa, um grande positivista, um grande poeta, grande escritor, pesquisador. Quando Augusto Conte construiu a teoria da linguagem humana, descobriu que a linguagem voluntária dos animais superiores, embora seja constituída pela inteligência, ela é, entretanto, inspirada pelos sentimentos. E Augusto Conte diz, aqui está em francês, destiné, que a linguagem ela é destinada a comunicar nos emotions, que a linguagem é destinada, não é, a transmitir as emoções, não é? Então, o sentimento, a inteligência existe para servir ao sentimento, é isso que ele quer dizer. A inteligência é muito importante, mas ela tem que servir a um nobre propósito. Por isso, essa importância das artes no engrandecimento ético e moral de todo ser humano. Então, a inteligência, embora muito importante, ela é secundária. Ela existe para servir ao sentimento. Isso é muito importante. Não é? O sentimento é o motor de toda a atividade humana. Né? Na teoria da arte, né? Na filosofia da arte, a arte é a representação da realidade observada ou idealizada dos seres e acontecimentos. A arte, vejam que importante, né? É a representação da realidade observada ou idealizada dos seres e acontecimentos. Então, o grande objeto da arte é a cultura dos sentimentos, das emoções, da perfeição, do belo, da proporcionalidade. E a arte positiva deve estimular o sentimento social, a boa vontade, a compaixão e o altruísmo. A arte positiva, em última instância, deve servir ao altruísmo, à compaixão, à boa vontade, construindo o sentimento social de coletividade, né? E ela tem uma ordem, uma magnitude que vai, assim como o estudo do conhecimento positivo, a arte positiva também. Ela vai do mais simples ao mais complexo. Desde as primeiras imagens pictográficas das cavernas de Lascaux até suas representações mais modernas ligadas à psique humana, à mitologia, à psicologia, a esse grande xadrez emocional que muitas vezes a arte representa em grandes textos poéticos, literários, dramáticos, né? Então ela vai desde a manifestação mais simples, desde uma simples palma da mão pintada, estampada numa parede, como encontramos em Lascaux, não é? Isso há mais de 100 mil anos, até suas representações mais sofisticadas, mais complexas. Então, o mês da arte, do drama moderno é importantíssimo. Eu trouxe algumas observações que eu julguei importantes, extraídas aqui desse pequeno livro de Augusto Conte. De Augusto Conte não, ele é de Proença Rosa, falando sobre Augusto Conte e a arte. Muito interessante, né? De cara tem uma citação do grande filósofo Coelho Neto: o que me interessa na vida é a beleza. Olha que coisa bonita, né? O que me interessa na vida é a beleza.
Isso é muito importante. A beleza é um estado da alma inspirado por um objeto que a contém, nas formas que a exteriorizam. O objeto que inspira a sensação de belo tem um equilíbrio, uma harmonia, que é a sua própria beleza. Hegel descobriu-lhes três atributos fundamentais do belo, da arte: a regularidade, a simetria e a harmonia. Então esse conceito positivo de arte está muito ligado à proporcionalidade, ao conceito pitagórico, aristotélico. É muito importante, né? Então, ainda não chegamos nessa parte mais atual. Hoje tem aspectos escatológicos da arte, mas se eles não forem servir ao aperfeiçoamento dos sentimentos humanos, a doutrina positiva recomenda que determinados aspectos e manifestações da arte merecem ser descartados. Uma arte que te deixa mais triste, que te amedronta, que te aterroriza, não é uma arte positiva, né? Embora seja arte, nem toda arte é positiva. Nós procuramos nos ater à arte que nos torna melhores, que contempla o belo, que nos deixa mais altruístas, que desenvolve o sentimento de coletividade. Essa é uma arte positiva, né? Regularidade, simetria e harmonia, que é o belo na forma que vai produzir o leitor ou contemplar um estado da alma. E esse estado da alma produzido pelo objeto da beleza é a sensação de belo. Existe uma frase que o mestre Capelli usava muito, ele gostava muito dessa frase: o belo é o esplendor do bem. Claro que isso é algo bastante positivo, bastante característico da nossa doutrina, mas não deixa de ser lindo, né? O belo é o esplendor do bem. Isso vem de Aristóteles, né? Isso é aristotélico, mas o positivismo entende dessa maneira, que a arte, ela primeiramente deve ser bela, porque a beleza exterior acaba desenvolvendo uma beleza interior dentro dessa lógica, né? Uma outra questão, esse mesmo sentido contém-se no pensamento de Aristóteles, quando definiu: o belo é o que de preferível por si é louvável. Esse conceito de beleza contém-se todo na definição de Augusto Conte. A arte é a idealização do que é. Idealizar o que é, ou seja, o que tem harmonia e equilíbrio, simetria e regularidade, levando à perfeição, ou seja, ao esplendor que é, em última análise, o belo na arte. Olha que coisa linda, né? Bom dia, doutor Felipe Zorzi, que alegria, sempre muito bem-vindo. Muito bonito esse livro, muitas coisas importantes. Bom dia, querido Felipe. A arte, ela é a expressão que vai converter a paixão em contemplação. Olha que coisa linda. Converter a paixão em contemplação. Não é? Muito bonito. Muitas coisas importantes aqui nessas. Fiz alguns apontamentos aqui nesse livro, muito importantes. Outro, né? O domínio da imaginação se torna mais pernicioso do que o domínio da razão. Tal é a força que os elementos estéticos podem emprestar às suas realizações. Sem o seu destino bem determinado, ocorrerá o que estamos assistindo, a triste previsão de Augusto Conte. Ele previu que se nós não purificarmos as informações que nós recebemos, nós estaremos deturpando e distorcendo a nossa psique. E junto com algumas informações podem vir, inclusive, gatilhos de doenças mentais, gatilhos de depressões, de fobias, de ansiedade, dependendo das informações que nós consumimos. Por isso, não é recomendado, por exemplo, deixar crianças assistirem filmes de terror, algo muito simples, mas não deve ser recomendado. Deturpa, antecipa situações de morte, de violência, de coisas desagradáveis que não precisam ser antecipadas a uma criança.
Porque temos que lembrar que a maturação neurológica se dá... Bom dia, seja bem-vindo. A maturação neurológica se dá do 0 aos 9 anos de idade. E é nessa fase que se desenvolve caráter, personalidade. Características importantes do ser humano serão desenvolvidas até os 9 anos de idade, não mais do que isso. Por isso é tão importante. A mente de uma criança é uma esponjinha. Então nós devemos oferecer, né? Nós temos aqui grandes educadores, o mestre Abdo, a professora Jovelina, sabem bem disso, né? A mente de uma criança, o professor Felipe, é uma esponjinha. Nós temos que oferecer informações positivas, trabalhar a afetividade, a veneração da mamãe, do papai, né? Da ordem, isso é muito importante. Tem muitas informações importantes, mas eu não vou avançar mais. Mas eu recomendo, quem puder adquirir ou pesquisar nas redes, Augusto Conte e a Arte, do grande pensador, filósofo, poeta, positivista Edgar Ramon de Proença Rosa. Muito bonito esse livro. Esse livro, o filho dele me enviou pelo correio. O Ângelo Proença Rosa me enviou de presente essa obra, alguns anos atrás. Tive a alegria de conhecê-lo pessoalmente no Rio de Janeiro, depois de 2 oportunidades estivemos juntos. Saúdo também, querido Dr. Fernando Pita, do Rio de Janeiro, e aqui também na rede o mestre Abdon, sempre atuando de forma híbrida, presencial e virtualmente. Professor Abdon, incansável divulgador aqui das nossas prédicas. Falando um pouquinho agora de Shakespeare, preparei um modesto, mínimo resumo de Shakespeare, porque eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre Shakespeare aqui. Né? E ele também era conhecido, William Shakespeare, também conhecido como Bardo de Avon. Avon era o vilarejo onde ele nasceu. O Bardo de Avon, o grande escritor de Avon, o poeta de Avon, ou seja, né? No distrito de Stanford, no município de Wiltshire, no distrito de Avon, o Bardo de Avon. E ele é o grande responsável. Existem 2 principais vertentes da literatura no período moderno, o drama e a epopeia. E Shakespeare se destaca no drama. Ele é um grande representante do drama moderno. O drama pode ser entendido como qualquer atividade teatral ou literária onde hajam diálogos, onde hajam interpretações. Isso é o drama, né? Ele nasceu em 1564 em Avon e morreu, fez sua transformação em 1616, também em Avon. Maior autor dramático da modernidade. Eu não gosto muito dessa afirmação, o maior, mas vamos dizer que ele é um dos maiores. Sim, é o que mais trabalhou a alma humana, como diz. Ele também foi um grande ator e ele foi o primeiro dos poetas ingleses. Os maiores representantes do teatro e do drama, principalmente, né? E ele observa falhas na personalidade, na alma da humanidade, principalmente da nobreza. E ele trabalha com sentimentos como a ambição, os ciúmes, os costumes, a impulsividade, as paixões. E ele cria uma nova frase na expressão do sentimento humano, mais leve, mais próxima da maneira atual de se entender a dramaturgia, sem confrontar com os antigos dogmas, não é? No período feudal, no período do Renascimento, a arte estava muito associada a deuses, a mitologias religiosas, a aspectos sobrenaturais, fantasmagóricos. E Shakespeare não, ele traz para a cena os amantes, as famílias, a nobreza, os problemas dos reinos, dos príncipes, enfim, né? Ele era a novela das 8 do período. Ele trazia
a linguagem que todos entendiam do sentimento humano daquele período. Não mais aquela linguagem obscura, não é? Aquela linguagem pesada, dogmática da arte sacra do período feudal, mas uma arte mais leve, mais ligada ao entretenimento, realmente, né? Os valores da Idade Média são postos de lado. Ele não se preocupa mais tanto com essas questões religiosas, teocráticas, teológicas, mas sim com os aspectos mais simples da vida humana, os amores, as paixões. E ele trouxe grandes obras, né? Grandes textos, encenados milhares de vezes, por milhares, milhões talvez de atores de grupos teatrais, né? Sonhos de uma Noite de Verão, né? Hamlet, Macbeth, Romeu e Julieta, textos lindos, né? Júlio César, né, professora? Lindo, né? Lindo. Inclusive a reflexão to be or not to be, ser ou não ser, ele está se referindo ao verbo to be, né? To be or not to be. Entendendo que o verbo to be possa ser insuficiente para expressar o sentimento humano na sua totalidade. Porque o inglês é uma língua muito difícil de se filosofar, muito inferior ao português e ao alemão, porque ele é muito simplório. O verbo to be, por exemplo, ele é ser e estar ao mesmo tempo. Vocês imaginam uma pessoa dizer ser e estar com as mesmas palavras? Olha no português a diferença que isso pode levar, inclusive com conjugações mais sofisticadas, né? Então, o to be or not to be pode também estar ligado ao verbo to be. Então, os valores da Idade Média são postos de lado. Ele se tornou o maior poeta inglês. Esse foi o grande William Shakespeare. O chefe da semana é Calderón. Falando rapidamente de Calderón, o nome completo dele é um poeta espanhol, Pedro Calderón de la Barca, um dramaturgo e poeta espanhol. Pertenceu à corte, à nobreza, estudou no colégio dos jesuítas. Vocês podem observar que a grande maioria dos sábios, das mentes privilegiadas que se destacam no calendário, estudaram em colégios jesuítas. Veja a importância da ordem jesuíta, ela educou, não é? Gerações e gerações, né? Antes da educação laica, antes da educação científica laica, estatal, já existiam os colégios jesuítas que, com todas as questões relacionadas à época, ainda tiveram um trabalho muito importante, né, na educação de grandes sábios e sábias, né? Ah, sim. Os jesuítas chegaram a ser decretados extintos, né? Foram perseguidos, mortos, assassinados. Eles se tornaram tão fortes que foram perseguidos. E depois, no século XVIII, ganharam força novamente e hoje estamos aí, né? Não podemos esquecer que o último Papa, Francisco, era um jesuíta, né? As missões jesuíticas, né? A grande saga civilizatória fundante do Rio Grande do Sul foi patrocinada pelos jesuítas. E até até Voltaire fez uma afirmação muito bonita, que as missões jesuíticas foram o grande triunfo da humanidade. A terra sem males, né? Então, muito importante. Como? Ah, sim. Com certeza. Exatamente. Inclusive, como disse o Rafael, o grande Calderón, ele estudou no curso de Humanidades do Colégio Jesuíta. Vejam só que interessante, né? Olha que beleza, hein? Olha que beleza, né? O querido confrade Rafael colocou uma informação importante, que os indígenas que estudavam em escolas jesuítas, eles ganhavam prêmios para estudar na Europa, né? Tal era a grandiosidade do conhecimento oferecido aos nossos primeiros habitantes, né? E ele nasceu em 17 de janeiro de 1600 e faleceu em 25 de maio de 1681, aos 81 anos.
Suas principais obras: La vida es un sueño, a vida é um sonho. El mágico prodigioso, o mágico prodigioso. Amar después de la morte, amar depois da morte. E El sítio de Breda, o sítio de Breda. Obras fantásticas, né, professora? Maravilhosas, né? Realmente Calderon se destacou muito. Então essa foi a leitura do calendário hoje. Vou fazer uma breve leitura da prédica. Depois eu vou chamar o jovem Pedro Biderman, que preparou um trabalho para nos apresentar sobre a Bíblia de Gutenberg. Muito legal. Semana passada nós ainda estávamos no mês de Gutenberg. Vamos prolongar um pouquinho os estudos do mês de Gutenberg em função do esforço que o Pedro fez. Não foi apresentado semana passada por uma questão de saúde, mas vamos abrir o espaço para ele falar um pouquinho do mês de Gutenberg ainda, no início de Shakespeare, porque o tema que ele vai trazer é muito importante, um estudo aprofundado sobre a Bíblia de Gutenberg. Vamos à leitura da prédica, sempre reverenciando nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, nos guia, nos sustenta. Amada Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos, elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Apreciação das reações fundamentais do culto. O culto é um verdadeiro exercício para aperfeiçoar ao mesmo tempo o coração e o espírito, ou seja, o sentimento e a razão. Porém, as boas ações têm sempre mais valor que qualquer prática cultual. Vejam que importante, eu gosto muito dessa prédica. As boas ações têm mais valor do que qualquer prática cultual. Ou seja, de nada adianta nós passarmos horas num templo budista, num templo cristão, num templo islâmico, num templo judaico, se nós sairmos dali praticando más ações, injustiças, infâmias, não é? Fazendo maldades, de nada adianta. Nada adianta matar uma galinha uma vez por ano e achar que os nossos pecados estão migrando para aquela galinha, como é uma prática judaica, né? No Yom Kippur. Nada vai resolver. Nada adianta entrar naquela casinha, né, obscura, que ainda existe ainda em algumas práticas, em algumas comunidades, o confessionário. Nada adianta nos confessarmos, né, para os cristãos, não é, recebermos atos de contrição, penitências, se o nosso coração não se arrepender sinceramente das más ações. Então, as boas práticas cultuais não são nada comparadas a uma boa ação. Então não adianta, não existe religião melhor do que fazer o bem. Não existe. Eu prefiro um ateu altruísta do que um religioso egoísta. Não existe religião melhor do que fazer o bem. A aptidão estética do culto. A oração positivista deve ser uma obra de arte. Veja que bonito isso. Uma poesia, uma escultura, uma música. A oração positivista deve ser uma belíssima obra de arte. No futuro, todas as belas artes concorrerão para embelezar a prece. E ao embelezar a prece, elas conduzirão a humanidade a um caminho de altruísmo, de cooperação, de unidade social. A arte também tem esse propósito. O culto desenvolve a lógica, que é fundada no concurso dos sinais, das imagens e dos sentimentos. Como diz aquela crença islâmica, bons sentimentos levam a bons pensamentos que levam a boas ações, não é, professora Jovelina? Bons sentimentos levam a bons pensamentos que levam meu coração, minhas palavras e meus pensamentos. Exatamente, professora.
bons sentimentos, bons pensamentos e boas ações. No concurso dos sinais, das imagens e dos sentimentos. O culto pessoal é endereçado à mulher. O culto público à humanidade. O nosso culto pessoal sempre deve, primeiramente, nossos pensamentos devem se dirigir à nossa mãezinha, à nossa esposa, à nossa filha, à nossa avó, às mulheres santas da nossa vida. Feliz de quem ainda tem a sua mãezinha por perto. Só não é? Quem não tem, com certeza sofre de um grande vazio na sua vida. Quem tem a sua mãezinha deve valorizar muito isso ainda. Muito. A sua professora, a sua mestra, a vovozinha. Quem não tem um carinho pela sua avó, pela sua mãe, isso é recorrente em todas as sociedades humanas. O culto pessoal à mulher e o culto público endereçado à humanidade. É a prática assídua do culto que distingue os verdadeiros positivistas. Parabéns a vocês. Estão aqui todos os domingos, ou no máximo possível, incansáveis, abandonam o conforto de suas casas, da sua Netflix, do seu colchão macio, podendo dormir um pouco mais domingo, para estar aqui, sofrendo, porque quem pensa sofre, quem pensa entra em dilemas existenciais. Então vocês vêm aqui exercer o atributo do pensar, de refletir, de meditar, de analisar. Isso nem sempre é algo leve, nem sempre é algo digerível. Muitas vezes é pesado, muitas vezes é sofrido. Os artistas, os poetas, os filósofos têm no sofrer humano boa parte da sua matéria-prima. Então é muito importante isso, muito importante isso. Olha, a dona Solange, olha que relato. Sexta-feira fez uma cirurgia, extraiu a vesícula biliar e está aqui no domingo. 2 dias depois, com algum desconforto com certeza, mas está aqui firme, participando da prédica. Professora Joverina também já veio lesionada muitas vezes, né, professora? Braço quebrado, costela quebrada. Professor Abdon também, não é? O braço também, que muitas vezes veio com o braço engessado. 7 meses fazendo fisioterapia e não deixou de frequentar as prédicas. Então isso é um exemplo. Vou encerrar com essa frase que é muito importante. É a prática assídua do culto que distingue os positivistas sinceros, os verdadeiros positivistas. Não adianta se dizer positivista e não vir ao templo, e não assistir à prédica na Rede Humanidade. Serve também para vocês, meus queridos correligionários da Rede Humanidade. Muito importante. Emérita Pinto está aqui conosco, Alexandre Mafuz. Muito importante a presença de vocês. Carlos Mauro Bier também está aqui conosco, muito importante. Carlos Bier, que honra ter a sua presença aqui. Muitas pessoas queridas. Então vamos agora, antes de eu chamar o jovem Pedro, vamos à leitura do Drops Positivo, enviado pelo querido Hernani Gomes da Costa. Sempre muita sabedoria. No século XVIII, as classes sociais tiveram, uma após outra, de sofrer um forte abalo exigido para a regeneração humana. Primeiro, a evolução das ciências foi o gatilho intelectual da insurreição contra a teologia militarista. Daí veio depois a ocupação do poder por uma burguesia que há muito tempo queria substituir a nobreza. Em seguida, precisando essa burguesia do auxílio dos proletários, eles tornaram-se cada vez mais capazes de manifestar suas próprias necessidades. Mas esse encadeamento revolucionário não incluiu ainda o mais fundamental elemento do verdadeiro regime humano. Assim, é preciso que a revolução feminina deva agora contemplar a revolução proletária, do mesmo modo como foi preciso que a revolução proletária consolidasse a revolução
Do mesmo modo como foi preciso que a Revolução Proletária consolidasse a Revolução Burguesa, que proveio da Revolução Filosófica. Catecismo Positivista, Palavras do Mestre, página 131, assim seja. Então, o que o querido sacerdote Hernani coloca, resumindo, é que a adesão das mulheres à Revolução Positivista será a etapa final da grande regeneração humana. É preciso que as mulheres ascendam ao poder, tanto político como filosófico, como afetivo, que ela já tem, intelectual. Então, e quando eu digo mulheres, eu não me refiro ao genitalismo. Eu falo do sentimento de afeição que é típico das mulheres, da sensibilidade que é típica das mulheres, mas que muitos homens já desenvolvem, não é? O homem, de um modo geral, até algumas décadas atrás, ele ainda era um bruto, ele ainda era um selvagem, não é? Ainda somos, de uma certa forma, né, selvagens. Fazem pouco mais de 20 mil anos que nós descemos das árvores. Então nós ainda somos um macaco malvado. Se nós não nos depurarmos com bons sentimentos, com bons pensamentos, a tendência é o egoísmo, muitas vezes. Mas existe um aspecto altruísta no DNA humano. Nós nascemos para ser altruístas. Não é? Nós nascemos para superar esse macaco malvado e nos tornarmos grandes seres humanos, iluminados, sensíveis, que guardem as principais qualidades positivas, tanto do homem como da mulher. A força associada à sensibilidade, vejam que beleza, né? Como dizia no passado, esperavam a vinda de um grande rei filósofo, um rei sábio, sensível, que não fosse um tirano, um facínora. Essa seria a condição ideal do ser humano. Então, muito obrigado, grande sábio Hernani, por nos compartilhar essas pérolas extraídas do Catecismo Positivista. Eu vou encerrar essa etapa da prédica, porque hoje nós temos uma atividade muito importante. Nós temos hoje uma atividade muito importante. Ainda celebrando o mês de Gutenberg, eu vou chamar um jovem proeminente aqui, que já tem se destacado pela sua inteligência, pela sua perspicácia, e ele é um seminarista luterano, aqui de São Leopoldo da Este. Ele estuda teologia, não é? Ele estuda teologia na Este e tem cada vez mais demonstrado simpatia pela religião da humanidade, estudando o positivismo e participando de forma atuante aqui do nosso apostolado. Então eu vou chamar o jovem Pedro Biderman, seminarista luterano da Este, para falar um pouquinho sobre a Bíblia de Gutenberg e o seu contexto histórico. A palavra está contigo, Pedro. Obrigado. Muito feliz pela oportunidade. Por favor, fica à vontade. Gostaria de fazer um pequeno exercício antes de começar a falar sobre, que é, imagina um mundo onde cada documento precisa ser mencionado, precisa ser escrito, copiado à mão. Cada texto, cada livro, e se você quiser ter mais cópias de um mesmo livro, você vai ter que ter gente, os escribas, que vão lá e escrevem tudo novamente. Imagina o quanto isso limita o acesso ao conhecimento humano, faz ele ser lento, caro e controlado por algumas poucas instituições, por alguns poucos privilegiados pelo conhecimento. Então, nesse contexto, no século XIV, um alemão chamado Johannes Gutenberg, que fez uma proeza que ia mudar a história para sempre. Ele não inventou a prensa, mas sim um sistema revolucionário dos tipos móveis metálicos. A genialidade de Gutenberg foi sintetizar uma série de invenções que já existiam na época. Então você teve as letras individuais de metal, você teve a tinta à base de óleo que conseguia grudar perfeitamente no metal, e uma prensa
uma prensa adaptada que aplicava pressão uniforme, garantindo a velocidade e a qualidade da impressão. Então, a partir disso, você teve como primeiro livro que foi escrito a Bíblia de Gutenberg. Foi impresso, perdão, foi impresso foi a Bíblia de Gutenberg. E a partir disso, tem um outro contexto que surge um pouco depois, que é as 95 teses de Lutero. Os 95 teses são um dos primeiros documentos a ser transmitido em massa para uma grande gama de pessoas. Esse foi o primeiro, vamos dizer assim, viral da história, fazendo uma analogia com tecnologias atuais, né? Foi a primeira coisa que saiu da bolha do que era para ser, porque inicialmente a ideia era ser um debate acadêmico, era uma prática comum da época. Eu vou colar aqui um cartaz com um debate da faculdade para a gente discutir no tópico e etc. Antes de falar sobre o que contém essa mensagem em si, do que eram as 95 teses, há de se dizer qual era o contexto do mundo, sobretudo cristão, na época. A gente tem uma filosofia muito influenciada por pensadores como Santo Agostinho. E Santo Agostinho, que apesar de ter rompido com o neoplatonismo, ele ainda detém de muitos elementos do neoplatonismo. Então, muitas das suas percepções, e principalmente o que ele traz para o cristianismo, ele, digamos assim, converte o neoplatonismo e cristianiza ele. Isso gera uma série de influências, principalmente na questão do que ele interpreta como a penitência. Porque a penitência, para Santo Agostinho, é a cura da doença da alma. Porque se o pecado é a doença da alma, o que Santo Agostinho vai falar em A Cidade de Deus, a penitência se torna a cura, o remédio. Só que ao mesmo tempo você tem essa percepção, porque antes, o sentido histórico da penitência no cristianismo, nada tinha a ver com você fazer uma penitência para si. Antes a penitência, o sentido da penitência do jejum, por exemplo, era, não, eu não vou comer para poder redistribuir o alimento ao próximo, ao necessitado. E depois se torna uma crença individual, uma crença de que isso traz uma pureza espiritual. Então se tira a dimensão material da coisa e transforma numa dimensão espiritual para justificar um certo dogma. E a partir de uma evolução da teologia, você também vai ter por Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, sobretudo na questão 112, a percepção de que como eu serei salvo? Isso é uma pergunta que muitas pessoas tinham dúvidas na época, principalmente após a consolidação de diversos dogmas que falavam sobre a questão do inferno. Então as pessoas tinham medo do inferno, as pessoas tinham medo da condenação. Então a pergunta que sempre era muito proeminente era: como eu saberei que eu vou ser salvo? E São Tomás de Aquino vai responder: não há como você saber, faça boas obras. E São Tomás de Aquino ainda fala de uma forma para tentar inspirar as pessoas, para falar: faça o seu melhor, dediquem-se, façam boas ações, porque isso vai ser o que vai te justificar futuramente. Porém, a partir do momento em que, por diversas condições socioeconômicas, você tem grupos dentro da igreja que querem extrair algo, querem lucrar a partir disso, você tem a consolidação da indulgência. Que a indulgência se torna necessariamente a prática onde você paga para você conseguir um pedacinho no céu, como alguns podem falar, ou para você conseguir a salvação, a redução dos anos no purgatório. Então, por exemplo, o dogma do purgatório foi algo que agiu nesse sentido, de você ter, você pode não ser salvo, mas você pode não ser salvo de primeira, mas você vai ficar uns anos aí no purgatório se purificando do pecado, para que aí você seja plenamente salvo. E nisso, você comprar essa indulgência aqui, você reduz o seu tempo no purgatório. Então, cada vez mais, a partir desse desespero, a venda de indulgência se tornava algo comum, principalmente considerando o contexto de que a igreja precisava de muito dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, você tinha a guerra contra os turcos no Oriente, então a igreja queria novas formas de expandir sua rentabilidade. Então as indulgências se viram nessa função.
Então, você tem, a partir de 1517, um monge alemão, augustiniano, inclusive, que tem essa inspiração, essa raiz em Santo Agostinho, que é Martim Lutero, que ele afixa na igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. E essas 95 teses, a princípio, qual que era a ideia desse monge alemão? Galera, vamos conversar sobre esse tópico que está um pouco sobre esses tópicos da indulgência, do abuso das indulgências. A princípio não era a abolição das indulgências, mas sim falar sobre o abuso, sobre o excesso. E você tem também a crítica à penitência, porque o sentido histórico da penitência, como eu mencionei aqui, foi alterado. Se a penitência antes era no princípio da caridade, do eu me abster para doar ao próximo, a penitência se torna no sentido de você, por uma prática espiritual, querer se autoflagelar. Porque isso vai te purificar do pecado e etc. Então, assim, somado à imprensa de Gutenberg, que esse texto, as revistas Lutero chamou muito atenção na época, principalmente pelo Lutero ter escrito em alemão e não em latim, que geralmente era a língua dos debates eruditos, dos ciclos eruditos acadêmicos da época. Você tem aí o que inicia o debate do que se torna depois o pensamento protestante. Aí você tem em 1520 o Marco, que eu ia trazer para cá o livro, acho que vou pegar aqui rapidinho. Você tem um livro... Desculpa. Não, tranquilo, muitíssimo obrigado. Você tem um livro que marca bastante o que eu considero que é a compilação do que se torna a doutrina protestante, ou pelo menos do que ela deveria ser, que é o da liberdade cristã. Nele, Lutero aborda um princípio, que é um princípio que muda todo o mundo cristão e inaugura uma nova era, que é: o cristão é livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém, a nenhuma autoridade. Mas pela fé, ao mesmo tempo, se torna servidor e se torna servo prestativo de todos, se faz escravo daqueles que necessitam. Ou seja, você tem uma restauração desse princípio de você fazer as boas obras, não pelo medo da condenação, algo do tipo, mas fazer as boas obras pelo amor. Exato. E também da própria questão da autoridade do clero, que começa a ser questionada depois. Esse é o desenvolvimento, até pegando a mensagem das epístolas de Paulo, que é a justificação pela fé. Que é que o homem será justificado somente e unicamente pela fé, não por suas obras. Porque quando você coloca a salvação pelas obras, você cai naquela coisa de... Quantas obras tem que fazer para saber se eu sou salvo? Não tem como saber. E é isso que Lutero subverte, e isso que Lutero inaugura essa nova era a partir dessa dialética da liberdade cristã, como eu gosto de chamar. Porque ele coloca justamente essa questão da salvação ser unicamente pela fé. E você servir ao próximo pelo amor, mas não pelo medo, ou algo do tipo, né? E foi essa mensagem, que ao mesmo tempo libertadora e responsabilizadora, que a imprensa de Gutenberg espalhou. Ele não apenas deu origem a outras denominações cristãs posteriormente, como a questão do calvinismo, como os anabatistas, etc., como também deu início a uma nova ética de trabalho e engajamento do mundo, que, como séculos depois disso Max Weber, se tornaria a ética protestante de trabalho. Exatamente, a origem do capitalismo. Que justamente a reforma deu esse combustível do que se tornaria depois do capitalismo para o desenvolvimento do iluminismo. E essa semente ideológica espalhada pela tecnologia de Gutenberg iria cruzar o oceano e em solo americano teria frutos dos mais diversos tipos de movimentos, desde os abolicionistas, dos direitos civis, e também é importante reconhecer interpretações mais recentes e controversas.
Já no século XX, veríamos como vertentes do protestantismo se aliariam aos poderosos interesses políticos e econômicos, a fim de financiar certas agendas. Então, por exemplo, você teve a questão dos barões do petróleo americanos que financiam até hoje o fundamentalismo americano, que hoje perpetua-se e cresce no Brasil, por exemplo. E você tem mais diversas, todas essas consequências. Então, ao mesmo tempo que você teve essa ruptura, essa percepção de liberdade, você teve também como consequência a igreja deixar de ser controlada pelo clero para ser controlada pelos príncipes alemães, o desenvolvimento depois da teologia, que a gente pode falar que teve uma teologia burguesa, porque você teve a partir disso a transformação de quem comandava a igreja. Então, você teve um movimento de evolução histórica, ao mesmo tempo que você ainda teve certas mazelas, certas sequelas, porque eu gosto de pensar em Lutero como um político. Ele teve que fazer política com suas contradições, teve que se aliar a figuras problemáticas, mas a partir disso ele pôde trazer uma nova perspectiva do cristianismo e que, creio eu, que conforme os séculos foram avançando e vão avançando, evolui, vai se secularizando, vai se desmistificando. Isso também é um tópico que eu poderia falar outro dia, sobre a desmitologização da Bíblia. Você parar de ver a Bíblia dessa maneira tão literal e começar a entender ela pelo mito que ela é, pela mensagem que ela tenta representar a partir desse mito. E chegar de uma forma menos dogmática. E é isso. Muito obrigado. Então, parabéns ao jovem Pedro Biderman. Muito importante esse esclarecimento acerca do início do movimento luterano e suas consequências. E como ele disse bem, né, foi um movimento político. E muitas vezes somos obrigados a nos aliar a forças que também não são tão evoluídas para combater inimigos piores, né? Dentro daquela lógica, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então tem todo esse aspecto político, a consolidação do protestantismo, do luteranismo, e o jovem Pedro fez um belíssimo resumo. Parabéns. Ainda contemplando... Muito, eu que te agradeço. Ainda contemplando o mês de Gutenberg. Uma crítica a Dona Solange está fazendo ao atual Papa, que ele está muito interno, né? Muito focado nas questões, não está dialogando, né? Mas enfim, as nossas lideranças positivistas estão avançando rapidamente. Essa doutrina não deixa dúvida de suas intenções e seus interesses. Então, cada religião com seus problemas. A nossa está avançando com todas as luzes ao encontro do conhecimento, da razão e da desmistificação da realidade e do grande congraçamento humano. Estamos aqui com o nosso Conselho de Sábios, muitos membros presentes. Doutor Felipe, quer fazer algum complemento sobre a fala? Então, eu vou convidar o nosso decano para proferir as palavras de encerramento aqui. Mestre Abdon. É mesmo, mestre? Professor, abre mão. Então o tempo já foi longo demais. Bom dia, olha a Dona Terezinha. Seja bem-vinda, que alegria. Por favor, junte-se a nós. Dona Terezinha, uma querida amiga também, seja bem-vinda. E o Alexandre? Tá chegando? Ah, é? Olha que coisa boa, viu? Então, seja bem-vinda, Dona Terezinha. Então hoje foi uma manhã muito gratificante,
Tivemos temas elevadíssimos, Augusto Conte e a arte, não é? Tivemos uma prédica ligada também ao culto, que representa as artes, e o jovem Pedro nos coroou como uma brilhante explanação sobre a Bíblia de Gutenberg e as circunstâncias políticas e sociais que acompanharam toda essa transformação. Muito obrigado. Volto a pedir que a nossa igreja não cobra nenhum tipo de dízimo, de ingresso, enfim, né, de colaboração, mas quem quiser ajudar a manter a nossa luz acesa, temos a campanha. Fazendo uma analogia, o Lutero conflitou com o outro e tinha que vender em urgência. Ah, sim. Tinha que entrar dinheiro de qualquer jeito. Isso é um O senhor está liberando, não importa. Exatamente, né? No passado os fiéis eram coagidos a pagar, né? Impelidos pelo medo do pecado, de arder nas chamas eternas de um suposto inferno ou de um purgatório com sofrimentos terríveis. Aqui não tem nada disso. Aqui só colabora quem pode e quem quer. E colabora financeiramente, mas também pode colaborar doando livros, né? Participando de nossos mutirões. Precisamos embelezar o nosso jardim, essa grama está muito alta. Nenhum dos colaboradores tem uma máquina de cortar grama aí para nos ajudar? Estamos precisando. Limpeza do templo, organização dos livros também, tudo isso em breve estaremos atuando, né, dona Ione, com força total, né? Isso aí. Tem o nosso galpão crioulo, agora vem a semana farroupilha, podemos fazer um almoço, uma janta, um churrasco, um carreteiro. Mestre Abdon está sempre me lembrando isso, né, professor? Mas chegaremos lá, mestre. Quem sabe não está aqui a futura econômica do nosso galpão aqui, a dona Terezinha. É uma empresária do ramo de gastronomia muito interessante, ó. Eu já falei para ela, estamos precisando de gente assim aqui, para fazer churrasquinho, para servir as pessoas. Então, olha, vamos ali depois dar uma olhada, eu quero lhe mostrar o nosso espaço. Então, hoje foi isso, muito obrigado a todos que enriqueceram a prédica com sua presença, com seus comentários. Dr. Felipe Zorzi, parabéns pela tua página no YouTube, tenho acompanhado, está muito lindo o teu conteúdo, muito bem feito, e a qualidade da imagem, da filmagem também está diferenciada, meus parabéns. Quem quiser conhecer o teu trabalho, qual o endereço que acessa quem quiser conhecer o seu trabalho? Reprogramando. Pesquisem no YouTube o portal Reprogramando o Sistema, ou basta colocar o nome Felipe Zorzi que vai chegar lá, né? Reprogramando o Sistema, a nova iniciativa filosófica do nosso querido jovem Felipe Zorzi. Apesar de jovem, é doutor com passagem por Harvard, uma das mais importantes universidades do planeta. Muito importante. Dona Solange Lorenzini, mesmo se convalescendo de uma cirurgia, está aqui hoje, firme e forte conosco. Muito obrigado, dona Solange. Professora Jovelina Drum, sempre com as suas belíssimas imagens, nos colaborando com a prédica. Muito obrigado. Mestre Abdon Barreto, com duplo T, filho, muito obrigado pela presença, pelo apoio de sempre, né, no nosso marketing, na nossa logística, muito importante. Jovem Rafael e a sua mãe, dona Ione, coisa boa, representando a família aqui, mãe e filho juntos aqui, estudando, aprendendo, avançando no conhecimento positivo. Que cena linda, né? Coisa bonita ver um filho e uma mãe juntos, né, dona Terezinha? O professor Saul Campos de Menezes hoje doou exemplares preciosos aqui. Hoje a professora recebeu livros de presente. Sobre Viamão, é um tema que a professora se interessa muito. É hoje? Então vamos dar os parabéns para o município de Viamão, não é? Hoje é aniversário do município de Viamão e é um objeto de estudo da professora Jovelina, e muito importante. Vai ter atividade lá hoje de tarde, professor? Tem o desfile na Santa Isabel hoje. A senhora vai lá hoje? Vai direto para lá. Então, quem quiser à tarde prestigiar esse belíssimo desfile do aniversário da cidade de Viamão está convidado. Entrada franca, né, professora? Só chegar.
Então, e agradecer ao jovem Pedro Biderman pela brilhante palestra sobre a Bíblia de Gutenberg, muito importante, sobre os aspectos iniciais do luteranismo, né? Muito importante. Hoje temos toda essa epopeia neopentecostal, com muitos pontos negativos e positivos, mas nada disso estaria acontecendo se não fosse a dissidência luterana, que separou a igreja cristã, mais uma vez, né? Já havíamos tido a dissidência ortodoxa, grega e russa, depois veio a dissidência luterana, o protestantismo, né? Muito importante, né? Que entregou a religião luterana nas mãos dos príncipes alemães, né? Então, outras, o calvinismo, o anglicanismo, muitas dissidências. Ah, sim, mas os zelotes. Muito importante essas dissidências e formam esse grande contexto religioso planetário, né? Ou seja, nós ainda não temos a religião universal predominando, nenhuma delas, com todo respeito, é universal, é verdadeiramente católica. A religião da humanidade pretende sim ser a religião católica do futuro. Porque o amor de uma mãe por um filho não muda, seja no mundo islâmico, seja no mundo judeu, seja no mundo árabe, mundo islâmico, perdão, seja na Europa, seja no Ocidente, na América, não muda. O amor de um filho por uma mãe, de uma mãe por um filho, a beleza de uma obra de arte, a grandeza de uma música, ela acontece em todas as civilizações, em todas as religiões, ou seja, são os verdadeiros sentimentos universais e são as bases da religião da humanidade. A religião verdadeiramente universal, verdadeiramente católica. Saúdo a presença, querido amigo Alexandre, quem sabe o nosso futuro ecônomo aqui do Galpão, da Igreja Positivista. Estamos com avanços nas nossas conversações aí, quem sabe está aí surgindo o nosso grande ecônomo. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, sejam bem-vindos. Tudo bem? Por favor, fiquem à vontade, estão em casa. Chegaram no finalzinho, mas ainda vão poder prestigiar o momento musical. Então, agradecendo novamente o querido Hernani Gomes da Costa, Sandra Fernandes, Emérita Pinto, Carlos Bier, Jurandir Oliveira, Ari Kurtz, querido benfeitor da humanidade, grande Ari Kurtz, muito importante a tua presença, Ari. Fernando Pita, doutor Fernando Pita, do Rio de Janeiro, Sebastiano Fontanari, do Centro Positivista de Trento, na Itália, todo o planeta reunido aqui na Rede Humanidade, todos os domingos, às 11 horas da manhã. Vamos então agora ao nosso momento musical, para que no silêncio de nossas meditações, de nossas reflexões, possamos achar todas as respostas e as soluções para o que nos aflige, através da mais sublime das artes, a música. Bom final de domingo a todos, saúde e fraternidade. Vamos ao encerramento da prédica com o nosso momento musical.
Então, muito obrigado novamente, todos que estiveram aqui na Rede Humanidade. E aproveito para fazer um último comentário, destacando uma perda importantíssima. Ontem nos deixou um dos maiores músicos do planeta. Ontem fez a sua transformação, o inesquecível mestre. Tive a oportunidade de conhecê-lo, tive a oportunidade de fazer aula com ele. Perdemos ontem o grande Hermeto Pascoal. Nos deixou, então fica um legado de boas obras, de criatividade, de genialidade, e nunca vou me esquecer o contato que eu tive com ele. Tive por 2 dias, fiz uma série de oficinas com Hermeto Pascoal nos anos 90, isso foi em 91, se eu não me engano, 92, eu era muito jovem ainda, no Festival de Música da cidade de Itajaí. Ele foi um dos professores e fiz algumas oficinas de criação musical, de percepção musical. Tive a honra de estudar com ele e essa semana, ontem, nos deixou o grande Hermeto Pascoal. Uma perda irreparável. Fica a nossa homenagem, então, ao grande mestre Hermeto Pascoal. E ele dizia nas aulas, não me chamem de Hermeto, meu nome é Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal. Então fica essa correção para pronunciar corretamente o nome do mestre Hermeto Pascoal. Bom final de domingo, saúde e fraternidade.